Vamos então à nossa semana de 3 de janeiro a 9 de janeiro de 2022, essa nossa primeira semaninha aí de 22, que vem exatamente com os propósitos de planejamento que essa lua nova do domingo trouxe. Então, uma lua nova em Capricórnio, trazendo essa energia do compromisso, da estrutura, do planejamento. Então, o ideal seria a gente pensar como queremos vivenciar esses assuntos ao longo desse próximo ciclo, né? Que vocês já sabem que o dia de lua nova, os 2 primeiros dias de lua nova, é o dia de semear os nossos desejos para o próximo ciclo, mas como estamos começando um novo ano, vale aí o planejamento do ano todo. Muitos de vocês me perguntaram sobre o 31 de dezembro, né, o 1º de janeiro, iniciar com uma lua minguante, que não seria o adequado, por conta de ser a energia de término, e aí a nossa sugestão foi que vocês fizessem os desejos do que vocês não queriam trazer para 2022, mas hoje, então, é um dia interessante da gente semear aquilo que a gente quer para 2022. Então, vale até você fazer o seu ritual aí que não fez do que você queria para o 2022, vale fazer nessa segunda-feira. Então, escreve os teus desejos, gasta um minutinho meditando e co-criando, manifestando isso na sua vida, obviamente com todo o compromisso e responsabilidade que esse signo pede, tá bom? Mas então hoje seria o dia ideal de fazer isso. E Mercúrio também entrou em Aquário, o que nos ajuda a pensar no futuro, a ter ideias inovadoras, até a pensar um pouco como é que a gente pode inovar em algumas áreas da nossa vida que não estejam tão satisfatórias assim, né? Então, também temos aí mais um planeta que nos ajuda a fazer esse planejamento para os próximos meses, né? E vale lembrar, como a gente vem falando aí desde a metade de dezembro, que a Vênus ainda está retrógrada, nos ajudando a observar o que realmente vale a pena de seguirmos investindo as nossas energias e o nosso tempo, até mesmo o nosso amor. Então, é mais um item que ajuda a gente a planejar de uma melhor maneira esse nosso próximo ano, tá bem? Na terça, no final da tarde, a Lua vai encontrar Saturno, o que também ajuda da gente ser um pouco mais racional nessas decisões e nesses planejamentos. E, ao contrário, na quarta-feira, a Lua em Peixes encontra Júpiter, que agora está em Peixes, né? E fica aí até maio, relembrando também de expandir aí o nosso amor, a nossa fé, né? De expandirmos um pouco mais a nossa compaixão. E, obviamente, quando ela encontra Júpiter, expande os nossos sonhos, expande a vontade de vivermos mais fantasias, de termos mais espaço para o nosso lado emocional. E o Sol em Capricórnio pedindo que cumpramos as nossas obrigações e responsabilidades, né? Então, uma quarta-feira que pede a dualidade, né? Como é que a gente vai fazer para realizar os nossos sonhos, né? É bem interessante essa quarta-feira. E Capricórnio pede muito essa realização das nossas obrigações, né? E às vezes, assim, a gente nem precisa ir muito longe, né? Por exemplo, janeiro, aqui no Hemisfério Sul, é uma época que as nossas crianças estão de férias, né? Então, o nosso compromisso, e às vezes, então, não tem ajuda da escola, não tem ajuda, às vezes, dos profissionais que nos ajudam com elas, que também estão em férias. Então, fica aí o nosso compromisso de educar, né, de sustentar, de que já é uma grande responsabilidade, né? Bem como compromisso com a nossa saúde, né, com o nosso sustento,
Então, o Capricórnio aumenta essa ideia de que a gente precisa ter essas atividades dia a dia, momento a momento, pouquinho por pouquinho, que a longo prazo nos trazem grandes realizações, né? Essa é a vibe de Capricórnio. Então, às vezes aqui no Hemisfério Sul a gente tem um pouco essa contradição de que se estamos de férias a gente não precisa ter compromissos e obrigações, né? Mas naturalmente isso existe na nossa vida, né? Todos nós temos o Capricórnio em algum lugar do nosso mapa astral. Então, de alguma maneira, mesmo em férias, nós temos obrigações e compromissos. E que simplesmente, se a gente se responsabilizar por sobre eles, fica mais fácil, fica mais confortável do que a gente olhar isso como o exemplo do signo, que é a cabra da montanha, né? Olhando para isso com essa tremenda dificuldade. Então, não adianta a gente olhar para a montanha lá no topo. A gente tem que olhar para essa montanha dia a dia, pedacinho por pedacinho, que daqui a pouco a gente chega no topo. Então, o ideal dessa lua nova de Capricórnio, ou mesmo dessa constelação do Capricórnio, o bacana é a gente olhar para isso, né? Que obrigação, que compromisso, que responsabilidade que a gente vai colocar nas nossas vidas, que a gente vai fazer dia a dia. E quando chegar no fim do ano, a gente realizou, a gente conquistou. Sem sobrecarga sobre esses assuntos, né? Mas sabendo que tem certas coisas que a gente tem que se responsabilizar, e com quanto mais prazer e com quanto mais coração a gente fizer, já já a gente conquista, tá bem? E na sexta de manhã, a Lua encontra Netuno, que incentiva nossos devaneios também, mas já vai fazer um bom aspecto com o Sol Capricórnio, e aí mais uma oportunidade de a gente entender como é que a gente vai realizar isso ao longo do nosso ano, conforme eu falei, pouquinho a pouquinho, né? Vale lembrar também que o Mercúrio, ele já está na sua zona de sombra, né? Ou seja, ele está passando pelos graus aquarianos, que irá passar quando retrogradar, a partir de 14 de janeiro. Então, levemente, a gente já está notando alguns assuntos que precisam ser revistos. Mas a gente ainda não está nessa vibe, a gente não está nessa energia do refazer. O que pode acontecer, tanto essa semana quanto as próximas semanas, antes dele retrogradar, é que a gente começa a observar que para a gente fazer do jeito que a gente quer, algumas coisas precisam ser refeitas, arrumadas, conversadas de novo, né? Enfim, a energia da experiência dizendo que para a gente ter finais diferentes, talvez a gente precise de condutas diferentes. Então, senão a gente chega no mesmo lugar que a gente já sabe que a gente não quer. Então, vale também notar nesse primeiro dia de lua nova, se para você realizar o que você quer, talvez você tenha que ter sentimentos diferentes. Talvez você tenha que ter atitudes diferentes, né? E deixa aí meio no ar, nesse próximo mês de janeiro, né? Porque quando o Mercúrio entrar retrógrado é quando a gente vai poder refazer, né? O que você faria diferente, né? Talvez seja uma boa semente aí nessa segunda-feira, né? O que você vai fazer diferente, né? Que comportamento você vai fazer diferente? Talvez seja o grande recado de 2022. Porque se a gente fizer do mesmo modo, a gente vai ter o mesmo resultado, tá bom? Então é isso, que todos nós tenhamos aí uma primeira semana muito abençoada, que a gente saiba aonde colocar as nossas energias e que sempre possamos ter a sabedoria e o discernimento para termos resultados diferentes, que sejam mais prósperos, mais abençoados e sempre para o bem maior. Gratidão e tenhamos uma boa semana.